Nós nos reunimos aqui nesta manhã em torno da figura central da nossa fé, o Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que vivo está, encontra-se à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, inclusive por nós aqui nesta reunião. Porque o Espírito de Deus testifica que somos co-herdeiros com Ele. Somos filhos do Deus Altíssimo. Somos adotados, Senhor, pelo milagre da cruz. Por isso, nesta manhã, ousamos nos reunir aqui em Teu nome. Invocamos a Tua bênção sobre o Francisco, a sua vida, sua família, sua companheira. Senhor, conserte, eu te peço, os caminhos dele. Senhor, faça com que ele e Manuelita e os filhos dele possam ser testemunhas do poder de Deus onde eles estiverem. Pai querido, também colocamos Aremildes diante de Ti. Pai, Tu é que conhece o coração e o meditar, o pensar, o falar, antes mesmo que a palavra venha aos nossos lábios, Tu já sabes o que vamos proferir. Por isso eu te peço uma bênção especial sobre Aremildes. Renova suas forças físicas, espirituais, dá-lhe sabedoria, unção dos céus, Senhor, para que ele seja um escândalo neste mundo como testemunha Tua. Também abençoamos o Miguel e a Denise. Ao Miguel, Senhor, colocamos a Tua mão sobre ele, sabendo que desta mão sai poder, sai virtude, sai unção, para que ele, Senhor, possa entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus na vida dele. Também abençoamos a sua descendência, Senhor. Ah, meu Jesus, sê com ele. Eu te peço que Tu olhes com aquele olhar que Tu olhastes para aquela mulher samaritana. Ah, Jeová, estende a Tua graça sobre eles. Abençoamos também a Denise, e abençoando a Denise, abençoamos a sua mãe. Senhor, toma as duas de uma maneira muito especial. Senhor, toca na Denise do alto da sua cabeça, sola do seu pé. Pai amado, sê com ela, renova as suas forças. Agora, Pai, essa irmã que eu não lembro o nome dela, mas Tu conheces. Antes mesmo dela nascer, toma em Tuas mãos, Senhor. Ah, nossa súplica permanente é que estejamos todos no centro da palma da Sua mão. Ah, meu Deus e meu Pai, ela entra aqui caladamente, sai, mas que ela possa sair carregada da Tua bênção, do Teu óleo, do Teu azeite, para que possa vencer as batalhas. Abençoa a sua filha, Senhor. Sê com aquele casal, eu te peço no nome de Jesus. Também estamos abençoando o Zé Carlos, Senhor, a Danúbia, meu Deus e meu Pai, sê com ele. Sê com aquela criança tão pequena que possa estar aprendendo de Ti ali, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muitas vezes nós temos projetos, nós temos sonhos, temos desejos, e não nos damos conta que muitas vezes estes não são os Teus planos e os Teus desejos para nós, mas cria, como o salmista pediu, um coração limpo, um espírito reto em nós, Senhor. Só Tu tens poder para fazer isso. Abençoamos a Alice, Senhor, tira todo o ranço do passado, limpa, Senhor, de todo o mal, e faça com que ela possa produzir frutos e frutos que permaneçam eternamente. Senhor, estende a Tua mão de misericórdia sobre nós, sobre esta reunião, que Tu nos unjas de tal maneira que nós desapareçamos e só Tu apareças. No nome do Senhor Jesus, abençoe aqueles que estão a caminho deste lugar, trazendo-os na Tua paz. Os dias são difíceis,
Os dias são de luta, Senhor, mas a vitória já nos foi garantida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler Romanos capítulo 4. Hein? Leu de manhã? Então vai reler, que benção. Romanos capítulo 4. Quem não achou, diga: eu sou muito mole. Sou muito mole. Mas não está sozinho, não. Amém. Mas olha, tu está onde, Edemilson? Achou? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obra. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como foi-lhe atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Amém? Amém. Pode sentar aí. Sabe, quando a gente tende a achar que a gente tem algum mérito, qualquer coisinha que a gente faça de mais ou menos bom, a gente sai trombeteando, imaginando que isso tem algum mérito. Eu, modestamente, irmãos, eu faço isso. Humildemente, irmãos, eu quero declarar que fiz aquilo.
Tudo é cortina de fumaça para encobrir o nosso ego, aquele que está aflorando. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o Senhor Jesus, e aqui é que é um mistério tremendo, que o Senhor Jesus, Ele nos resgata pela fé. Eu não vi Jesus, eu não vi os apóstolos, eu não sei se isso que está escrito aqui foi escrito naquela época ou há poucos anos, mas pela fé é que o carro vai andar. Como assim, pastor? Muito simples. É o que ele diz aqui. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Pois eu vou criar uma frase aqui que extraio da Bíblia. O salário da fé é um milagre. O salário da fé é a graça operando na tua vida. Porque ele está dizendo aqui que Abraão, ele primeiro diz, aquele que trabalha, pagar o salário dele não é benefício, não é algo, não é nenhum favor. Aqui tu trabalhou para mim, então vou fazer um favor para você, vou pagar. Alabacinda, alamanai. É tremenda essa observação que passa desapercebida da maioria das pessoas que leem esse texto. Ele está dizendo o seguinte: o salário da fé é a resposta às tuas orações. Você pode dizer amém? Amém. Fala comigo, o salário da minha fé é a resposta de Deus às minhas súplicas. Então ele vem descrevendo. E ele faz um histórico aqui fantástico para mostrar que essa obra, ela é feita pela fé. A fé em quem? Em Deus. Que Deus é esse? Eu quando leio, hoje de manhã eu estava meditando e aí li esse texto que me impressiona. Esse é o Deus que faz essas maravilhas. Olha aqui diz: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Irmão, o profeta fecha aí, o profeta está falando de um Deus que a grande maioria não conhece. Ele está falando, como quando se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos. Ele está se referindo simbolicamente à experiência de Elias, quando o fogo inflamou os gravetos, como quando faz ferver as águas. Elias chega no monte e diz assim: aí, chegou a nossa vez, é agora. É para fazer o quê? Para botar fogo nessa lenha aí, para fazer o holocausto? É mesmo? Então vamos fazer o seguinte: traz água aí, enche d'água aqui, que essa água vai ferver, o fogo vai brotar aqui. Você está entendendo? Ele não falou: Senhor, não faça isso, olha como eu estou sofrendo. Ele disse: não, é guerra, então vamos para a guerra. Bota água. E quando o fogo nasceu ali, brotou, naqueles gravetos, o que aconteceu?
Eles não tiveram outra coisa senão declarar não a Deus como tu. E essa expressão, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade, sabe o que quer dizer isso? Desde antigamente, que eu nem sei quando, há muitos anos atrás, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia, glória a Deus. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas aí há um trecho aqui que diz assim: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Aleluia. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Uma dependência total de Deus pela fé. Seu caso não tem solução para a justiça, para a ciência, para os médicos, para esse, para aquele, para o mundo, mas para Deus tem. Pela fé tem. E aqui é um mistério que a grande maioria não se apercebe. Quando Paulo está dizendo aqui que nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele, ele está dizendo assim: olha, o velho ficou lá embaixo. O que veio lá de baixo agora é uma outra criatura. É um nascido pelo Espírito. Nicodemos pergunta: o que farei? Vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus dá uma lambada nele e diz: poxa, me admiro muito você, sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas que eu estou falando, que é necessário morrer de novo e nascer de novo. Melhor dizendo, é necessário nascer de novo. Ora, como? Jesus dá uma resposta fantástica, como todas as respostas dele foram. O vento sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele está aí. A palavra de Deus é assim. Agora, o que nós queremos destacar para você nessa manhã, nessa reunião de oração, o Senhor Jesus nos salvou. Você pode dizer amém? Amém. Nos deu a vida eterna. Amém? Preparou uma casa nova para nós, ou seja, um corpo novo. Amém? O qual nos fará semelhante a Ele. Amém. Mas há uma obra a mais nessa obra vicária que o Senhor Jesus fez. Ele nos trouxe estabilidade neste mundo. Aleluia. Você entendeu? Glória a Deus. Ele nos dá estabilidade. É verdade. O que é isso, pastor? Então não vai ter luta? Tem, mas no meio da luta ainda agora estava ouvindo: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Assusta. Mas quando tu olha para ele, acaba o susto. Quando você crê nele, acaba o medo. Por quê? Porque ele é amor. A Bíblia diz lá pelo apóstolo João, ele diz que o verdadeiro amor, eu abro um parênteses, que é Deus, lança fora o medo. Então, se o amor de Deus habita em você, não há lugar para o medo. É verdade. Porque você vê um bandido, um cara cruel, mas você ama ele. Como é que tu vai ter medo de quem você ama? Você chega e ele percebe que você o ama. Ou ela percebe que você a ama. E fica manso. Sabe, eu me lembro, eu já falei isso aqui, eu recebi uma revistinha periodicamente, depois que eu mudei, não dei o meu novo endereço, tem que dar, mas numa dessas revistas, essa revista é editada por um núcleo
de missionários e pastores do mundo inteiro. Não é todos do mundo inteiro, mas todos que estão ali vêm de várias regiões do planeta. E eles mandam experiências para lá. E tem uma experiência numa cidade, num país da África, eu não me lembro se era Nigéria, qual era, Uganda. Eles estão numa praça pregando. O nome da igreja é o Deus que ama você. E eles estão pregando e vem uma leoa de lá, correndo. E o animal, ele só mata, tem fome ou se ele é ferido, encurralado, acuado. Ele só luta se for assim. Não, ele de barriga cheia, você passa. Quem vai no Simba Safari ali em São Paulo, onde tem um parque de leões soltos, eles dão carne o tempo todo a eles. Você entra de carro ali, não pode abrir o vidro todo, só um pedacinho assim. Você vê os leões lá, todos refastelados. Você pode dizer, o cara até é feio, ele não. Ei, tu é bobão, ele não. Por quê? Porque ele está satisfeito. Mas existem alguns momentos em que o animal pode estar endemoniado. Você lembra que Jesus mandou aqueles demônios que estavam naquele homem entrar nos porcos? E vinha uma leoa assim, endemoniada. Ela matava os bezerros. Depois que ela se satisfez, ela continuou matando e vinha em direção à cidade. Todo mundo se escondeu, menos aquele povo ali. Porque o líder que estava ali disse, o nosso Deus é o Deus de Daniel. Sabe o que ele fez com isso? Ele... Não. Sabe o que ele fez com isso? Ele se fez pela fé credor do livramento de Deus. Ele transferiu para Deus pela fé o problema. Ele é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Daniel. Irmãos, o relato é fascinante. Estava um dia lindo, sol, dia claro. De repente veio um relâmpago dos céus, um raio. Não tinha nuvem, você sabe que o relâmpago é encontro de nuvem. Não tinha. Mas tinha um Deus, que era o Deus de Daniel e o Deus deles ali, e é o teu Deus. E veio aquele raio, fulminou a leoa. Sabe o que aconteceu? Todo mundo na cidade, no vilarejo, queria conhecer o Deus de Daniel e o Deus dele. Então, ele nos traz não é só a vida eterna, irmão. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É ou cheio de dinheiro? Não. Paz. É saúde? Não. É saúde total? Não. Por que, pastor? Mas não é para ter saúde? É. Mas quando você está debaixo da direção dele, você vai falar, como diz aqui, nós somos barro, tu és... Ué, mas isso não é muito pesado, não? Eu sou barro, e ele vai fazer o que quer de mim? E meu livre-arbítrio? E minha autoridade? Para onde vai? Foi pro brejo, irmão. Morreu. Você já morreu. Essa estabilidade. E aí quando ele diz em parte, não tem parte nenhuma, porque se você achar que é em parte, vai chegar um momento que você achar que a parte que você tem não é a parte que você precisa. Ele supre todas as tuas necessidades.
Isso, ao invés de gerar em você uma preocupação, gera uma paz, uma tranquilidade. Por quê? Porque ele cuida. Ele cuida de você, irmão. Amém. Ele cuida. Você entende? Quando você transfere para ele pela fé, a partir daí ele ficou te devendo. É o que Paulo está falando. O que trabalha não é favor pagar o salário dele. O que tem fé não é favor. Ele não fala dessa maneira, mas subentende que você passou a ser credor. Ele diz aqui: ora, ao que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Opa, eu creio nele. Como é que pode? Porque o meu estado pecaminoso, ou seja, a minha distância de Deus, acabou, irmão. Ele me trouxe para junto dele, ou ele me levou para junto dele, e agora eu estou com ele. Que eu sou salvo, eu não tenho dúvida. Agora que eu tenho paz, isso é um alvo a ser alcançado. Que eu tenho alegria, esse é outro projeto. Eu me lembro do Luiz Alves. Luiz Alves era um presbítero lá da igreja Assembleia de Deus do Leblon. Ele tinha, acho que, 14 filhos. E um dos filhos dele, um dos menores, adoeceu, foi para o Miguel Couto. Quando ele chegou em casa, ele era funcionário da prefeitura, era servente, foi correndo, morava ali, se não me falha a memória, no Chapéu Mangueira. E ele foi correndo para o Miguel Couto. Quando chegou lá, viu que a coisa era séria. Ele aí foi para o banheiro e orou a Deus. No banheiro ele clamou a Deus, aí saiu do banheiro com outro semblante. Chega para a esposa, abraça a esposa e diz: descansa, meu amor, porque essa flor o Senhor vai recolher. Você entendeu? Perda, irmão. É duro. Perder um filho deve ser terrível. Mas quando o Senhor mostrou a ele que aquela flor estava no jardim dele, ia recolher, o Luiz se encheu de alegria, porque sabia para onde estava indo aquela flor. Ia para um lugar que um dia ele iria também, que aliás já está lá. Glória, glória, glória. Logo a seguir vem o médico, vem o serviço social do Miguel Couto para avisar que o garoto tinha falecido. Aí tem aquelas palavras de consolo que é melhor ficar com a boca fechada do que falar besteira, né? Tem uma irmã e fala para a mãe do garoto: ah, irmã fulana, graças a Deus a senhora tem 14 filhos, né? Foi um. E ela disse: minha irmã, ele é insubstituível. Você entende? Mais insubstituível, mas que Deus deu a ele, Luiz Alves e a esposa, conforto. Eu estou caminhando com ele. E se ele diz que aquela flor é dele, vai recolher para ele, acabou, irmão. Aí o que faz? Quando eu aceito isso pela fé, transfiro de novo para Deus o problema. Aí vem o Espírito Santo e me consola de uma tal maneira que você fica assim: mas rapaz, você é verdade. Ele é bom. Aí quando você percebe, no dia do sepultamento do menino foi incrível. O sepultamento do corpo dele foi incrível. Porque quando vai fazer o sepultamento,
tinha um velório do lado ali do São João Batista. A bênção foi tremenda ali. Várias pessoas aceitaram Jesus, e o que é mais incrível, eu vou falar no plural, dezenas de pessoas foram batizadas com o Espírito Santo por causa daquela flor que tinha sido recolhida. O que eu estou querendo que você entenda é que a vida que Deus nos deu não é uma vida só para salvação, não. É uma vida plena nesse mundo. Amém. Ué, e como é que eu não tenho? Porque tu não tem usado a tua fé. Teu cheque especial de fé tu não tem usado. Você entende? Quando você não usa a tua fé, você cai naquela esparrela de dizer, deixa comigo. Deixa que eu resolvo. Não, deixa que Ele resolve. E acho tão lindo quando Elias manda o secretário dele ver se tinha sinal de chuva. E o secretário vai lá e volta e diz, não tem não. Vai outra vez, não tem não. Vai outra vez, não tem não. Vai outra vez, não tem não. Chega uma hora, diz, não, só tem um sinalzinho, um sinal de uma mão, uma nuvem do tamanho de uma mão. Avisa o rei, vamos avisar o rei Acabe que vem muita água aí. Irmãos, novamente ele atribui a sua fé o crédito com Deus. Porque ele podia falar, Senhor, manda um sinal mais forte, essa mãozinha aí só não resolve. Ah, se você puder sair daqui enfoguetado com uma fé pegando fogo, já valeu a reunião para você, para mim e para o Senhor. Porque quando ele pede, quando ele diz, é uma mão, sai correndo, vamos avisar Acabe que vem muita chuva aí. Você está preparado para a chuva? Ah, mas os sinais são pequenos. Ah, irmão, que coisa boa. Pequeno sinal pequeno que ninguém leva a fé, só você. Só você leva a fé. E é o suficiente, é o teu salário, retifico, é o teu trabalho para dar crédito na tua conta corrente e Deus passa a ser teu devedor pela fé que você manifestou para com Ele. Está dando para entender? Porque para mim é tão claro. Eu confio em Ti. Tu vais me livrar. Pronto, irmão. Ah, eu vou fazer isso aqui, pastor, ora porque eu vou fazer isso aqui. É interessante que outro dia eu fui convidado para fazer um casamento dia 29 de junho. E aí me perguntaram, quanto é que o senhor cobra? Eu digo, 10 cestas de básica. Pode dar como quiser, tem que ser igual a ele. Mas pode dar de 2 em 2, 10, 5 em 5, pode fazer como quiser, mas 10 cestas. Mas eu não senti firmeza. Nem na irmãzinha e nem no irmão. Quando foi outro dia, me liga o pai dela. Pastor, noivado acabou. Sabe por quê? Porque eles não se sujeitaram à vontade de Deus. Quando você se sujeita à vontade de Deus, eu posso te garantir com toda a minha convicção, com toda a certeza que eu estou vendo vocês, que vocês estão aqui, de que tudo que vai acontecer é o melhor para você. Amém. Mesmo que, desde que você esteja andando pela fé.
pela fé. Irmãos, às vezes a gente fica pálido de ver como Deus faz. Mas a gente fica pasmo porque muitas vezes nós estamos nos distanciando da nossa fé. Nenhum de vocês tem dúvida da salvação. Nenhum. Mas eu creio que tem alguns aqui que não estão vivendo na plenitude da fé. Por quê? Porque se vivesse na plenitude da fé, a tua linguagem, tua palavra seria outra. E aí, Francisco, como é que está? Maravilha. Mas não é uma maravilha da boca para fora, como se fosse pensamento positivo, como se fosse coisa boa, não. É porque está maravilha, mesmo com Jesus é maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Quer te dizer que isso não é um problema nosso só, não. Isso é antigo. Você ouviu o hino. Eles estavam no bar. Por acordar Jesus, o que Jesus disse para eles? Você lembra? Hein? Homens de pequena fé. Puxa, o Rei da Glória estava ali, irmão. Glória a Jesus. Aquele barco não ia afundar nunca, e mesmo que afundasse, ele ia sair. A Bíblia diz que Abraão tinha certeza da promessa de Deus. Olha que coisa fantástica, irmão. A Bíblia diz que Abraão cria que quando levou Isaac lá para ser sacrificado em holocausto queimado, ele disse, ainda que ele seja queimado, torrado, Deus vai fazê-lo ressurgir das cinzas. O que fé, irmãos? Olha que fé. Fé em quê? Na palavra. Ele prometeu. Ah, mas ele não é circuncidado. Eita, nós, hein? O que a fé faz? Ah, ele não tem tantos anos de crente. Mas ele creu. Como creu, ele passou a ser digno do salário que a fé dá, a resposta à tua oração. Irmãos, que coisa maravilhosa. Você saber que a principal maneira de você agradar a Deus é com a tua fé. Você quer ver uma coisa irritante, chata, incomodativa, aborrecente? É quando você promete alguma coisa e a pessoa diz assim, mas você vai fazer mesmo? Você não vai esquecer? Você fica como? Chateado. Não é assim? Agora, quando você confia, o que você faz? Obrigado. Você agradece. Porque a seu tempo, Deus, quem está no controle da tua vida é o Senhor. A seu tempo, Ele move as coisas. Eu acho que eu contei aqui da irmã lá de Campo Grande, que falava com um anjo. Contei ou não? Contei? Morreu uma irmã da igreja wesleyana de Jacarepaguá. Ela era indigente. E o Senhor mandou que a irmã, hoje eu me lembro o nome dela, Sebastiana, providenciasse o sepultamento daquela irmã indigente. Indigente que não tinha ninguém, não tinha nada. Era uma mão na frente e outra atrás. E a irmã Sebastiana não tinha dinheiro. Mas o anjo falou, assim como eu estou falando com o Francisco, você vai cuidar mesmo, você cuidar da terra. Vai alugar ônibus, um povo ir, vai comprar o caixão de primeira, vai botar as flores,
E Francisco não tem dinheiro. Mas o Senhor diz dele, proverá. Aleluia. Glória a Deus. É para o Francisco fazer o quê? Obedecer. Não, descansar. Para obedecer. Descansar. Senhor, tu vai providenciar os recursos? Amém. 5 horas da manhã. Bate lá no sítio dele. É um lugar difícil, acesso não era fácil. O ônibus para aqui e você tem que ir até mais ou menos como daqui a Santos tem uma estrada de terra para chegar no sítio da irmã Sebastiana e do irmão Wilson. E o credor foi lá, mas não foi a pé, foi de carro. Chegou lá, 5 horas da manhã. Irmão Wilson, eu vim aqui porque tem dinheiro que eu não tenho. Vim aqui para pagar. Fiz as contas, aqui, as correções, a inflação é muito alta, aqui tudo. E vim pagar. O Wilson já tinha perdido a esperança de receber aquele dinheiro. E aí o homem disse, esta noite eu não consegui ter sossego. Você entendeu? O anjo ia dar o rapaz. Vai lá, paga o homem. É verdade. Mas como é que eu vou passar? Não quero saber. Se vira, vai lá, tu tem dinheiro. Como é que ele vai me receber? Não quero saber, vai lá e paga. Senão você vai ter que ser. Vai virar para o lado. Vai lá. O homem da manhã chega lá, paga. Aí a irmã Sebastiana sai para fazer o sepultamento. Aí a história eu já contei da compra das flores. Mas o que eu quero deixar hoje aqui não é da compra das flores. Foi do devedor ser incomodado. Alguém que fala para você, eis que eu cuido de ti e de toda a tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Ah, mas Senhor, eu gosto de ser que nem aquela mulher Ciro Fenício. Eu gosto de comer das migalhas que caem da mesa. Mas você é convidado para sentar na mesa do banquete. Por que vai comer as migalhas? Por que vai ficar orando? Ai, eu estou com uma dorzinha aqui. Ai, eu estou com um bolsinho furado ali. Ai, eu estou com um problema. Senhor, tudo está em tuas mãos. Enquanto eu estiver nesse mundo, Ele vai cuidar de mim. E Ele vai cuidar de você. Amém. Aleluia. Ele só não cuida quando você pula fora, você não quer. Não, eu resolvo, deixa comigo aí. Deixa comigo. E nessa manhã nós estamos aqui para orar. Glória a Deus. Orar a quem? Ao doador de toda boa dádiva. Orar como? Com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode trazer um tesouro aqui, botar aqui, usar, tudo. Tem valor. Tem valor é a tua fé. Você pode trazer a tua fé. E Ele, Deus, os olhos de Deus andam sobre a terra para quê? Procurando, está no lugar certo. Não. O coração que seja somente dele. Sabe o que quer dizer isso? Aleluia. E aí tem um complemento. O que vai acontecer? Se eu parar, sabe o que quer dizer isso? Nas maiores tempestades, nas maiores lutas, você estará
Então você vai ter a oportunidade de experimentar agora o outro lado da fidelidade de Deus. Quando você pega a Bíblia e vê o livro de Romanos, é incrível, porque ele mostra um estado anterior, a origem do estado anterior, as consequências do estado anterior e a operação miraculosa de Deus, transformando aquilo que estava perdido em coisa preciosa. Eu fico maravilhado quando eu leio na Bíblia que ninguém pode me tocar. Fala comigo, ninguém pode me tocar. Pode me tocar. Você entendeu? Eu creio nisso. Eu fico maravilhado quando eu leio na Bíblia que diz que eu e você somos menina dos olhos dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Cai um cisquinho no nosso olho, é uma perturbação. Mas você resolve viver como a Ciro Fenícia, querendo só as migalhinhas. Eu me contento só com as migalhinhas. Não, eu quero sentar, eu quero fazer como Mefibosete, sentar na mesa do rei, Aleluia. participar do banquete. Glória a Jesus. Senhor, estou aqui todo torto, mas pela fé eu estou aqui. Sabe, eu me lembro de um juiz da comarca lá de Salinas, Itaiobeira. Ele era kardecista. E ele me disse dos pontos de vista dele, e ele dizia do banho que ele dava na gente em termos de assistência social, na gente cristãos evangélicos. Mas ele disse uma coisa que nós não conseguimos, que vocês conseguem, é a transformação do homem. Porque eles creem no karma, né? Isso é um karma teu. Eu entrevistei uma vez no programa de televisão um homem que eu tinha que botar no púlpito. Entrevistei um homem e outra vez uma mulher. Um homem eu tinha que botar no púlpito. Ele tinha negócio de 40 centímetros, 45 centímetros. Botei ele no púlpito na igreja. Incrível. Mas ele deu um depoimento. Ele tinha um irmão grandão, bonitão. Aquilo para ele era um caos. E a família que era espírita levava ele para o centro e dizia que aquilo era um karma que ele tinha. Que desastre, irmão. Eu tenho um problema que alguém diga que é um karma. Mas aí um dia ele está esparramado no sofá e a televisão está ligada, entrou no ar um programa do Rex Hammer, que ele ficou olhando e aquele homem falou que tinha alguém que tinha morrido por mim. Ali ele nasceu de novo, ele deixou de ser anão para ser um gigante em Cristo Jesus. Oh, como eu gostava de ouvi-lo. E ele no programa ainda disse assim, tanto no programa quanto lá na igreja. Ele tinha 30 e poucos anos, ele foi vencendo cada período que os médicos diziam que ele não ia passar. Dos 9 anos ele chega, de 9 não passa, passou. 15 vai, do 15 não passa, passou. Ele tinha 30 e poucos anos. Ele disse, agora, pastor, eu estou esperando a companheira que Deus tem para mim. Eu achei bom barato. Eu disse, que coisa linda. Ele tem os mesmos anseios que você e eu. O que vai fazer a diferença é a fé. É a fé. Deus nos resgatou em Cristo Jesus, na cruz. Mas na ressurreição dele, nos fez semelhante a ele. Grande Deus, aleluia. E nos dá o direito de acesso ao trono dele. Amém? Amém. Você entendeu agora como é que você vai orar?
Você pode pedir uma migalhinha, como pode pedir a maturidade, a estatura do cidadão que agrada a Deus. E ele trabalha. Tinha um irmão que dizia para mim assim: irmão, eu estou satisfeito com o que eu tenho, estou insatisfeito com o que sou, eu gostei. Isso sou eu também. O que eu tenho, eu estou satisfeito. Agora, eu só vou ficar satisfeito na eternidade, quando trocar esse corpo de origem pecaminosa pela graça de Deus. Você entendeu os dois estágios? Agora nós podemos orar, já oramos um pouquinho aqui, antes de alguns chegarem, nós já estamos orando. Mas você entendeu? Aleluia. Eu me lembro, já contei isso no passado, quando eu era garoto, em Volta Redonda, eu devia ter 9 anos, 10 no máximo. Eu bati num menino da minha idade. Nós brigamos e eu bati nele. E ele falou a coisa mais terrível para mim. Ele disse assim para mim: eu vou chamar meu pai. E meu pai estava fora. O meu não estava ali. E saiu ele, churumingando: eu vou chamar meu pai. Daqui a pouco vem ele lá com um homem grandão, eu pequenininho, e eu ó, pé na estrada. Sabe o que eu estou querendo dizer? Você não pode viver sem seu pai. Sem ele. Não dê motivos para que ele se ausente do teu caminho e da tua vida. Honre-o com fé. O que o diabo quer é você e a mim. Para quê? Para levar a destruição. Meu pai dizia: quanto maior a nau, maior a tormenta. Ou seja, não tem tormenta que não queira destruir o barco. Ele quer. E como é que ele faz isso? Querendo te diminuir. Como eu disse domingo, acusando sempre, acusando sempre, acusando sempre. Ele é o acusador, mas o Senhor Jesus é o nosso advogado. João diz assim: filhinhos, se falarmos que não temos pecado, somos mentirosos, mas nós temos um advogado, Jesus o justo. O grande Deus. Doutor Jesus, Oh, glória a Deus. advogado da minha causa. Você entende? Nós vamos botar uma música aqui enquanto você vai meditando. Vem cá, bota aqui. Oh, Jesus amado. Muito obrigado, Senhor. Nessa manhã. Já está aqui, já está. Qual que nós vamos ouvir aí e você participar. Muito obrigado pela vida do meu irmão. Aleluia. Muito obrigado pela vida do meu filho. Pode ser o 4. Em nome de Aleluia, meu Deus. Porque nela eu aliviar o pouquinho oh, grande Deus,
atrativos sem fim, porque ela Jesus te amou. Diz a palavra: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Para finalizar, irmãos, aqui está dizendo que você morreu como Jesus. Jesus, quando morreu, ele foi lá no inferno. E foi no Hades. Libertou os que estavam ali aguardando.
Davi disse, eu sei que ele não vai permitir que eu permaneça lá. Ele foi lá e libertou. Tomou a chave do inferno, do diabo, e ressuscitou vitorioso. Como é que foi a sua vida após ressurreição? As paredes, as portas não continham. Era fogo puro. A lava, assim, da lava. É isso que a palavra está dizendo, que você ressuscitou com ele. Você é fogo puro, irmão. Amém. Você Aleluia. Glória a ressuscitou Deus. com Cristo, uma nova criatura. Aquele velho morreu. É Não verdade. fica lembrando meu dele, Senhor. não. Fiquemos de pé, vamos orar. Grande Deus. Pensa no pedido que você tem. Senhor, eu estou aqui intercedendo por cada um aqui. Eu já intercedi pelo Zé Carlos, pelo Arivildes, pela irmã, pela Alice, pelo Miguel, pela Denise, pelo Francisco. Agora intercedo pelo Edmundo, pela Alice e pelo Josué. Senhor, e a bênção que eu quero para eles é a mesma que eu quero para mim. Uma vida plena contigo. Uma vida, Senhor, de vitória. Uma vida que possa mostrar ao mundo que o velho foi sepultado e que tudo se fez novo. Tudo se fez novo nas nossas vidas. Hoje, Pai eterno, Tu és o Deus vivo. Jesus, que maravilha é viver contigo. Que maravilha, Senhor, é contemplar os teus mistérios, Senhor. Assim como Tu prometeste ao sacerdote Josué de entrar e ter acesso com aqueles que estavam contigo. Aleluia. Muito obrigado, ó Deus eterno. Jesus. Muito obrigado por esta manhã, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Amém. Podemos terminar a reunião? Vamos ficar em pé então? Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos escondemos na gruta, na caverna, no refúgio, debaixo das tuas asas. E te agradecemos porque debaixo das tuas asas nós estamos super seguros. E tu és zeloso, tu está cuidando agora de cada um dos nossos queridos aqui, seus familiares onde eles estão. Glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque os teus olhos estão contemplando os nossos corações. E a tua mão de poder está agindo em nosso favor, abrindo porta onde nem porta tem, e suprindo todas as nossas necessidades para uma vida vitoriosa. Amém. Nós cremos em Ti. Em nome de Jesus, aceita a nossa profunda gratidão a Deus. Porque nunca, jamais houve um Deus semelhante a Ti. Deus tremendo, poderoso. Leva-nos na Tua paz. Guarda-nos, livra-nos. Também te pedimos uma visita àquele pastor que está ali naquele lugar, nesse momento. Tenha misericórdia dele. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, as revelações, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre você até a volta dele. Se você crê, pode dizer amém?